mais. Não querem olhar para aquele que deu sua vida no Calvário por eles. Estão centralizados na terra. Não é sem querer olhar para a salvação, a vinda do Senhor Jesus, e o Senhor está despertando a terra. E o Senhor me dava uma palavra em Êxodo, disse para mim da nona praga. Que isso para ele ele fez uma comparação com a nona praga do Egito. Que nós vamos ler agora em Êxodo 21, 10, 21. Êxodo 10, 21, que fala: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não vi um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Veja essa palavra. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A igreja fiel não deve temer. E o Senhor disse assim: minha filha, eu sempre soube fazer separação entre o santo e o profano. E nessas trevas que está sobre a terra, eu faço separação também. Oh, glória a Deus. A minha igreja terá o meu livramento, os fiéis. E eu vi muitos pastores, eu não entendi o que eles falavam. Portanto, amados, eu não sei se é do Brasil, se é do estrangeiro, eu não sei. Eram pastores acometidos também. Mas o Senhor falava que estes não eram verdadeiros. Não eram dos seus. Glória a Deus. Não pregavam mais a palavra da santidade por causa do dinheiro. E o Senhor também ia permitir esse vírus, essas trevas sobre eles por causa disso, como punição, como uma cobrança. Eles haviam de prestar conta com Deus. Não só era político, eram os pastores. Só que a linguagem deles, que eles conversavam entre si, eu não conseguia ouvir. Só conseguia ouvir dos políticos lá de Brasília. Eu ouvia dos políticos de Brasília, daqui do Brasil. Eles dizendo: estamos arruinados, estamos arruinados, estamos arruinados. E eu falei: Senhor, isto vai acontecer? O Senhor disse: vai acontecer. E confirmou para uma missionária aqui da igreja que ela viu Deus colocando uma bandeira de morte em Brasília. Glória a Deus. E, amados irmãos, o Senhor disse que a igreja verdadeira, a igreja fiel a Cristo, que anda em santidade, escapará. Sua família escapará. Nós escaparemos, como Israel escapou dessas trevas de apalpar, como está escrito aqui. Glória a Deus. E também me dava essa palavra aqui, em Deuteronômio 28, 7. Vamos ler. O Senhor entregará feridos diante de ti, teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então o Senhor falou comigo que ele vai salvar muitas dessas pragas, que o vírus não vai chegar nem perto. Glória a Deus. Ele vai salvar. Por um caminho o vírus veio e por 7 fugirá de nós. Assim como ele salvou a muitos da dengue, do chikungunya, da zika. Ele salvou a muitos, ele vai fazer também dessa maneira. Só que o Senhor falou para mim outra coisa muito interessante, meus amados irmãos. Que ele disse que permitiu esse vírus vir na terra, glória a Deus, surgir, para dar um livramento de uma guerra nuclear. O Senhor disse que estava também com esse propósito. O Senhor me mostrava o Irã encolonhado com as 2 nações que Deus não me mostrou qual eram. Uma, pela bandeira, era a Turquia. Outra parecia-me a Síria, que era uma cidade devastada. Se coloniando contra Israel. E daí surgiu uma guerra nuclear. Então o Senhor Jesus me disse
Minha filha, nunca permitirei nessa terra uma guerra nuclear. Diga para o povo, diga para os meus servos. Nunca haverá uma guerra nuclear. Toda vez que o homem tentar apertar os botões e acionar mísseis para gerar uma guerra nuclear, eu vou intervir dessa maneira ou para pior. Eu darei a eles o que fazerem. Então agora eles estão ocupados com o vírus. Nunca permitirei, nem nessa geração, me disse o Senhor, nem na geração vindoura, nem na grande tribulação, eu permitirei uma guerra nuclear. Não haverá nessa terra guerra nuclear. Vou dar minha intervenção. Ele falou desta maneira e para pior. Porque não se lembram de mim, o seu Salvador. Mas querem destruir a minha terra. Glória a Deus. Ele se referia a Israel, que é sua herança perpétua, que é a menina dos seus olhos. E quando Deus me disse isso, no outro dia, uma irmã falou aqui na igreja, que via Deus blindando Israel com uma cobertura, como um campo de força. Glória a Deus. O país de Israel. Porque ia ser o primeiro a ser atacado por essa guerra nuclear. O Senhor disse, não permitirei, jamais permitirei uma guerra nuclear. E para complementar isso, no ano de 98, eu estava em casa, o Senhor me arrebatava até em cima da laje. Isso foi em 98. Confirmando o que Deus me deu essa semana, da guerra nuclear. Ele dizia assim, Gabriel, desce aqui. E ele fazia um gesto assim para mim, eu estava no chão, ele estava em cima da laje, e ele dizia, suba para cá. E com o gesto do dedo dele, eu já subia voando. Cheguei perto de Jesus, desceu o anjo Gabriel, um anjo louríssimo, o cabelo dele vai quase ao meio das suas pernas, os olhos azul, no azul, tom do céu quando está ensolarado, tom daquele azul quando o céu está limpo, sem nenhuma nuvem, que é aquele azul mais forte, é o azul dos olhos de Gabriel. E o Senhor dizia assim, o Senhor colocava a mão dentro da túnica, tirava uma unção azul e jogava para Gabriel e dizia, receba força. Tirava a outra alaranjada, dizia, receba poder. Tirava a outra, que eu não me lembro mais a cor, e jogava em Gabriel, receba destreza, e ia. E eu ficava olhando assim e dizia, meu Deus, se o anjo precisa receber a força do Senhor, imagine o ser humano na terra. E ele dizia, vai Gabriel, não deixa o homem apertar o botão dos mísseis. Eu não quero ver os camponeses gemendo desde o túmulo. Vai Gabriel, não aceito ouvir gemidos. Glória a Deus. E Gabriel saía falando em línguas estranhas, com a espada na mão, falando em línguas estranhas, voando numa direção para impedir do homem acionar esses mísseis. Eu fiquei maravilhada com o feito do Senhor naquele ano. E o Senhor dizia para mim, vou te ensinar a voar. Veja como é fácil voar. Oh, glória a Deus. E o Senhor saía comigo, voando pelas ruas da cidade e dizia, se você pensar que vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se você pensar que vai para a direita, vai para a direita. Se você pensar que vai para frente, você vai para frente. Então, ele me ensinava que era com a mente que eu tinha que estar pensando no voo. Glória a Deus. Uma coisa maravilhosa, gloriosa. E nisso, ele me mostrava que a igreja já tinha subido nesse voo. Glória a Deus, tinha sido arrebatada. E ele me mostrava a tristeza na terra, irmão. Dizia, eu vou te mostrar a terra como ficará sem a minha igreja. Era uma tristeza tão grande, o sol não queria brilhar, era como o sol tivesse desanimado para brilhar. As pessoas cabisbaixas pelas ruas,
sem direção, chorosas, triste, o semblante era de dor, de amargura, de desespero. Por isso, amados, olha para o céu. Olha os sinais. Também você disse que é um sinal, sim, da sua vinda. Glória a Deus. Mas o sinal mais evidente é que ele não quer que haja essa guerra nuclear. Foque em Jesus Cristo, amados irmãos. Esteja com ele. Se agarra na coluna como Ana, quando orava por Samuel, pelo filho ao Senhor no templo. Não é? Essa mulher orava, né? Glória a Deus, sua história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, também o capítulo 2, seu cântico. Se agarra com ele. Ana se agarrou ali com Deus de Israel, pedindo sua bênção. E Eli a teve por embriagada, pensando que ela estava bêbada. Se embriague de oração. Se embriague do Espírito Santo por esses dias. Glória a Deus. Nós só vamos fechar a igreja se o prefeito mandar uma liminar. Porque está escrito em Romanos capítulo 13, que nós devemos ser sujeitos às autoridades desta terra. Se houver uma liminar aqui em Santo André, lá em São Paulo, onde tem a nossa igreja no Cambuci, nós vamos fechar. Fora disso, não tememos coronavírus. Ele não pode mais do que Deus. Ele não é maior que Deus. E Cristo está no controle. Ele me disse, através dessa palavra em Êxodo 10, 21, que ele está no controle, como ele esteve no controle das pragas que ele enviara no Egito, nos dias de Moisés. Assim como ele controlou todas as pragas e a morte dos primogênitos, ele me disse que está no controle. E você se aquiete, não se apavore. Console o seu irmão, console o seu próximo com a palavra do Senhor. Console-se. Glória a Deus. Eu falei com o Senhor, se eu embarcar nessa para a glória, eu sei para onde vou. Que esse seja o seu tema. Nós sabemos para onde vamos. Agora vamos orar pelo inocente, porque o Senhor não tem um inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Vamos orar. Nós sabemos que pela história da Bíblia, que às vezes, por um culpado, muitos inocentes pagaram. Então vamos orar pelos inocentes. Glória a Deus. Mas, amados, uma coisa é certa. Os devedores de Deus, os que estão devendo para Deus, se cuidem. Porque é forte o que o Senhor me mostrou. Muito forte. O que Deus mostrou para políticos e para pastores fingidos que pregam a palavra de Deus só por interesse. Glória a Deus, por causa própria. Vamos viver a verdade. Ainda há tempo. De você, irmão desviado, voltar correndo. De você que se afastou, que está em casa na caverna. Amados, o Senhor fala, minha casa será chamada casa de oração. Nós não podemos congregar em casa. O Senhor diz, alegrei-me, no Salmo, né, 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor tem a casa dele. Se por alguma razão medonha nós fomos impedidos de estarmos dentro da igreja, vamos orar. Vamos orar de madrugada, vamos jejuar, glória a Deus, para que o Senhor faça essa separação, como fez dos israelitas, né?